Olá, consciências! Estamos dando início a mais um Papo Alto Astral e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e qualidade de vida com o nosso especialista, psicólogo e psicanalista, Dennis Miller. Tudo bem, Dennis? Como vai você? Boa noite, Luiz. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Ok. Ô, Denis, fala um pouco de você. Como é que você é? Qual que são as suas rotinas? Quais são os seus interesses na vida? Então, eu desde muito pequeno, né, desde criança, eu já tinha dentro de mim, essa convicção da espiritualidade. Eu já tinha essa fé. Então, eu já frequentava centros espíritas, né? O meu avô, ele foi presidente de 2 centros espíritas, e aí desde criança eu já podia ir nos centros para poder realizar algum trabalho, ajudar de alguma forma. Apesar de eu não ter conhecimento, né, porque eu era criança na época, mas aí eu sempre pude participar da espiritualidade. Então eu frequentei várias religiões, eu já trabalhei em centro de Umbanda, eu já frequentei igreja católica, igreja evangélica, já pude participar de palestras na Conscienciologia, né, pude fazer curso na Conscienciologia, e também na Rosa Cruz, que é uma fraternidade egípcia espiritual, eu já fiz até o 5º grau lá, que é uma fraternidade que a gente vai estudando a teoria, vai praticando, e aí a gente vai avançando cada vez mais. Então, a partir do momento que a gente vai subindo de grau, vai ter mais conteúdo, e a gente vai se desenvolvendo na área espiritual e também no estudo da filosofia e da ciência. Então, sempre foi uma coisa que me atraiu a espiritualidade, até mesmo por querer entender o sentido da vida, eu queria entender qual que era a minha missão de vida, então eu sempre tive isso comigo. E Perfeito. também, por conta da espiritualidade, na época eu estava pensando em fazer algum curso superior que tivesse ligação com a espiritualidade. Então, na época, eu estava pensando entre filosofia e psicologia. E aí, como aqui na minha cidade não tinha filosofia na época, eu optei por psicologia e gostei muito do curso também. Pude ver que tem muita ligação com a espiritualidade e até mesmo porque a psicologia, atualmente, nós podemos definir a psicologia como estudo do comportamento humano e dos processos mentais. E na antiguidade, a psicologia ela estava ligada ao estudo da alma. Então, é uma ligação muito grande ali entre psicologia e espiritualidade. Perfeito. Ô, Denis, vamos falar hoje sobre espiritualidade e qualidade de vida, correto? Mas eu queria saber de você, né, como você já passou por várias linhas de conhecimento, se tem uma relação direta entre espiritualidade e religiosidade. Então, podemos dizer que são duas coisas diferentes, né? Nós podemos definir a espiritualidade como sendo uma coisa assim mais interna, mais ligada ao estilo de vida da pessoa, algo mais profundo ao jeito de ser, e é uma coisa assim particular de cada um. Já a religiosidade já é uma coisa mais externa, ligada a frequentar determinados cultos, a horários em templos, igrejas, casas religiosas. Então, são coisas ali bem diferentes. Sim, eu estou te perguntando isso porque as pessoas elas associam muito religião com espiritualidade, né? Porque eu conheço pessoas extremamente que falam assim, eu sou ateu.
E você vê que ela tem uma espiritualidade. Ela tem até, as pessoas têm até fenômenos, né, extracorpóreos, projeção astral, sabe? E elas lembram tudo. Então, e elas têm contato com os amparadores extrafísicos, mas são pessoas que não têm vínculo religioso. Elas não acreditam em seres supremos, mas ela tem uma conexão bem forte com esse mundo extracorpóreo. E eu vejo pessoas também extremamente religiosas que praticamente não acreditam, sabe, no pós-vida. Assim, Sim, vamos dar um exemplo, né? Aquela pessoa que se faz assim, evangélica, né? Que está esperando a volta de Cristo e elas ficam dormindo, esperando que Cristo vai voltar, né? E ela vai renascer não para o mundo espiritual, mas ela vai voltar à carne, ela vai ressuscitar. Então, eu vejo tem essas questões, né? As pessoas não têm essa espiritualidade aflorada. Né? Isso é só para deixar claro, assim, o meu ponto aqui sobre essa questão. isso Né? que E você que, falou, não, pode concluir. não, é isso mesmo. Então, a questão da religião, ela já está mais ligada à crença, né? Então, essa crença, ela se faz com o passar dos anos, né, de acordo com a influência do meio, né, de acordo com a família, de acordo com tudo ali. Então, isso vai se formando com o passar dos anos, de acordo com também com o lugar que essa pessoa frequenta ali, e aí vai se moldando essa crença até se enrijecer cada vez mais, né? Então aí não é uma coisa que acontece assim de um dia para o outro. E essa crença ela está mais ligada com a questão da religiosidade. É. Eu tenho até uma fala, sabe, um pensamento que crença, ela não tem compromisso com a verdade. Porque, assim, por exemplo, não é porque eu acredito em algo que aquela minha crença seja verdadeira. Há um grande passo, né, para você entre a sua crença e a verdade. Com certeza. Mas, por exemplo, dependendo da crença, que é uma convicção muito grande, né, que se forma, a pessoa ela tem como se ela tivesse uma certeza absoluta que aquilo é verdade, que vai acontecer, né? Principalmente nessa questão pós-morte. Então, tem várias teorias, né? Então, depende da denominação, né? Da casa que essa pessoa frequenta, ali, o templo. E aí, cada uma tem uma interpretação diferente. Então, é uma coisa assim, uma coisa interessante também que eu vejo é que várias religiões, mesmo estudando o mesmo livro, ou seja, a Bíblia, né? Então, várias religiões, mesmo estudando a Bíblia, possuem interpretação totalmente diferente. Sim, é Então, justamente isso. E para quebrar a crença, né, que a gente está falando de espiritualidade, crença, de religião, nada melhor do que você ter suas próprias experiências, né, Denis? Por exemplo, uma pessoa que tem uma experiência fora do corpo, real, né? Essa aí já comprova para ela a vida após a morte. Ela não precisa acreditar, não, é porque eu morrer, eu vou para o paraíso. Ela não precisa acreditar nisso. Ela sabe que quando ela descartar esse corpo físico, ela vai continuar a existência dela. Ela não vai acreditar mais, porque ela sabe que ela, mesmo fora desse corpo, ela continua existindo. Né? E isso aí já entra mais na questão da espiritualidade. Né? A pessoa ser realmente espiritualizada. O que você acha? sim, eu acredito que sim, porque a espiritualidade ela já é uma questão mais aberta, né? Então, normalmente, assim, o espiritualista, ele é aquele buscador. Então, o espiritualista seria aquele indivíduo que ele estuda ali várias filosofias,
ele estuda várias religiões e ele tenta pegar o que tem de melhor em cada uma. Então, ali, através da análise, através da observação e de uma investigação profunda, ele vê ali que tem coisas ali que não bate com aquilo que ele sente, com aquilo que ele acredita e com a experiência dele. Então, por isso que essas coisas, a pessoa normalmente ali descarta, né? E pega aquilo que vai fazer, que vai ajudar na evolução espiritual. Sim, perfeito. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado, né, Denis? Por exemplo, quando você fala, o pesquisador, eu sei, o pesquisador é aquele cara que vai em busca de respostas através de experimentos, né? Mas aquela pessoa, você falou, aquele buscador, que a gente costuma chamar assim, buscador borboleta, aquele que fica borboleteando. Uma hora ele está ali no centro espírita, outra hora ele está ali na igreja católica, na missa, depois ele vai na Umbanda, faz um despacho ali, a outra hora está na Rosa Cruz. Esse cara, esse buscador borboleta, espiritualmente falando, ele não se agrega a nenhuma forma, nenhuma egrégora, nenhum holopensene específico. E aí os amparadores de cada uma dessas localidades não sente segurança naquele pesquisador e não tem como aproximar dele. E muitas vezes, essa pessoa que fica borboleteando para lá e para cá, ele se torna um cara obsediado. O que você acha dessa postura, assim, da pessoa não se fixar? Então, eu acredito que não. Eu penso que a questão da espiritualidade está nessa questão do nosso jeito de ser, né? Nosso estilo de vida. Então, eu penso que independente do lugar, assim, eu não falo assim, não lugares, vamos dizer, lugares negativos. Na questão negativos que eu falo é que prejudica a si mesmo e a outros, né? Mas tirando esses lugares, todas as outras religiões ali, a pessoa vai levar a espiritualidade dele com ela naquele ambiente. Então, essa pessoa ela vai ter total segurança, independente do lugar que ela esteja. A gente tem que pensar o seguinte, né? Por exemplo, se a gente pegar a questão da reencarnação. A reencarnação, nosso espírito continua após a morte, e aí a gente renasce numa nova vida, num corpo diferente, com uma outra aparência, uma outra fisionomia. Então, tem várias religiões que acreditam na reencarnação, né? Como o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, então, e outras filosofias também. Então, vai ter lugares ali que também vai ter muitas coisas em comum, né? Apesar de serem práticas diferentes, esse ponto da reencarnação vai estar em comum ali, e pode ter outras coisas também. É que eu falo assim, ó, eu já vi casos de pessoas, até em reencarnação, né? A pessoa, nessa vida, ela nasceu no lar cristão, assim, daqueles mais radicais, rígido na sua fé. E essa pessoa, em específico, quando ela dormia, ela saía do corpo e ia para terreiros. E aí, no terreiro de Umbanda, ele era reverenciado. Na vida dele, dava conflito. Ele falava assim, pô, cara, como isso pode ser? Eu estou aqui seguindo a minha fé, a minha crença tal, mas quando eu durmo, eu vou para ambientes que eu não quero estar. E lá, eu sou reverenciado. Ele não ia lá fazer maldade, sabe? Ele ia ajudar pessoas. Ele fazia, lá as pessoas iam para ser tratadas. Ele esterilizava energia
e ele ajudava as pessoas. Mas ele, aqui, na vida física, ele se sentia mal. E aí ele começou a procurar entender esse processo para parar com essas projeções dele. Sendo que nessas projeções ele está fazendo assistência. Aí a gente volta lá no começo, né? Quando a gente está falando de diferença de espiritualidade e de religiosidade. E a gente está falando agora também desse grupo que a gente está fora do corpo. Entendeu? Por exemplo, ele se associou em vidas passadas a esse grupo específico de religiões afro, no caso. Certo? Sim. Então, quando a pessoa sai daquele grupo e aí ela entra em outro grupo, dá esse conflito de identidade. E isso, para ele, era muito ruim. Ele não tinha uma qualidade de vida boa. Aquilo lá interferia no sono dele. Ele não queria mais dormir. Olha que drama. Aí eu te Entendi. pergunto assim, você como psicanalista, né, que estuda a espiritualidade, como a gente ajuda uma pessoa dessa? Então, eu penso que uma boa ideia seria ser essa pessoa buscar o autoconhecimento, né? Então, ela investigar esse processo dos sonhos, no caso, estudar a projeção astral, conhecer mais, né? A diferença que tem entre projeção astral e sonho. Então, essa pessoa ela tem que fazer uma investigação ali mais profunda para entender que talvez aquilo que está ocorrendo na experiência talvez seja benéfico para ela, né? Assim, dependendo, né? Dependendo do que for. E ela abrir mais a consciência para isso, né? Porque a gente percebe que essa questão da religião, uma das coisas que é perigosa, é essa questão da pessoa fechar a mente para conhecer, estudar essa questão dos fenômenos, a questão da mediunidade, para poder entrar mais nesse universo do parapsiquismo, né? Do extrafísico. Então, essa questão aí, talvez, porque a pessoa fica muito, talvez, engessada ali no que ela acredita, que ela fecha, né? Fecha a mente dela, e cria-se também a chamada fé cega, né? Que a fé cega é aquela que não questiona nada, não investiga nada, e tudo que o líder religioso falou, tudo que aquela autoridade dentro daquele sistema fala, aquilo é dita como uma verdade absoluta para a pessoa. Então, eu penso que isso é muito perigoso, porque nós temos sempre que questionar, né? E nunca nós devemos acreditar de cara no que uma pessoa fala, independente de títulos, mesmo que a pessoa tenha um doutorado, tal, a gente tem que sempre buscar analisar através da razão, né? Da coerência, do bom senso, e depois estudar sobre o que aquele líder religioso está falando, estudar sobre aquilo e também ver se tem lógica, se faz sentido, para que após essa análise, aí sim, pode ser dado como verdade para aquele indivíduo. Perfeito, perfeito. Então é aquela ideia assim, não acredite em nada que a gente está falando aqui. Tenham vocês a sua experiência, né? Tenha você a sua Exatamente. experiência. Então, é isso aí mesmo. Denis, aí tem uma questão aqui, num dos tópicos que eu quero conversar com você, é sobre a questão dos comportamentos e pensamentos que traz doença para as pessoas, né? Como que funciona isso, esses comportamentos, esses pensamentos? Então, nós podemos dizer que está tudo ligado, né? Assim,
questão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a gente também precisa entender que tudo é energia. Tudo é energia. A própria matéria é energia condensada. Então, por exemplo, a gente pode dividir aí em 3 tipos de comportamento. Comportamento o agressivo, o passivo e o assertivo. Então, ou seja, a pessoa que é agressiva, o indivíduo que é agressivo, é aquela pessoa que ele tenta impor a força, né? Tenta impor a força, a vontade dele. Então, ou seja, é um indivíduo que ele transforma todo o meio ambiente. Ele chega ali no ambiente com a energia, com essa imposição ali, com essa agressividade, a pessoa ela transforma todo aquele meio ali e assim também muda a energia, muda o comportamento daquelas pessoas que estão ali. Então, essa pessoa, o agressivo, ele normalmente ele não vai ter tanta doença nessa questão assim, porque, ou seja, ele vai jogar tudo para fora, né? O agressivo, ele não guarda nada para ele. Ele é aquela pessoa assim que explodiu e fala o que pensa, não quer nem saber se vai ofender o outro, né? Oh, legal, velho. Então, esse é o comportamento agressivo. Por outro lado, nós temos o passivo. Esse indivíduo passivo ele já está mais aberto a ter doenças. Por quê? Ele não consegue se posicionar, ele não consegue expressar aquilo que ele está sentindo. Ele não coloca para fora aquilo que ele está sentindo. Então, o que acontece? Ele vai guardando aquilo ali, ele vai ouvindo, né? E aquilo ali vai somatizando. Sabe, aquela energia, aquela revolta vai somatizando dentro dele e essa pessoa, consequentemente, ela pode ter uma gastrite, ela pode ter até doenças mais graves, né, como câncer, vários tipos de doenças aí que irão atrapalhar, né, na saúde dela e por conta desse comportamento. Né? Por conta dessa falta de posicionamento, dessa falta de atitude, né? Que a pessoa não tem. E também nós temos, né, o que eu considero o ideal é o comportamento assertivo, né? Que o assertivo é aquele indivíduo que ele tem a maturidade consciencial para ele poder posicionar perante os desafios, para ele poder impor limite, né, nas situações. É uma pessoa que não aceita qualquer coisa, ou seja, é bem diferente do passivo e do agressivo. É uma pessoa que consegue posicionar perante a situação, mas ele posiciona com educação, ele posiciona sem ferir o próximo, sem ofender o próximo, sabe? Então ele consegue, ou seja, é uma pessoa que tem uma vida mais equilibrada. Pessoa que tem esse comportamento assertivo, a vida dele é muito mais disciplinada, mais equilibrada, é uma pessoa que tem uma mente muito mais serena, uma mente mais transparente, calma. Nossa, é Então, muito legal isso que você está falando, né? Porque tem tudo a ver com a espiritualidade, né? Porque conforme a gente vai pensando e sentindo, a gente vai se afinizando com padrões energéticos, como você falou, né? Se uma pessoa é agressiva, fisicamente ela não vai engolir sapo, tal, beleza, tranquilo. Mas, espiritualmente falando, ela vai atrair espíritos, consciências extrafísicas mais agressivas, né? Mais voltada para aquele padrão. E isso pode atrapalhar ela em muitos aspectos da vida dela. Ela não vai adoecer, mas ela vai ter conflito com a família, com o vizinho, com isso, e isso pode atrapalhar muito os relacionamentos da pessoa. Porque eu estou falando, eu já estou ampliando, né, com os certeza. comportamentos, né?
A pessoa passiva, igualmente, ela vai ficar quietinha no canto dela, absorvendo tudo, engolindo o sapo, muitas vezes se vitimizando, e ela vai se afinizar com espíritos sofredores, né? Tem pessoas que só falam de doença, né? São pessoas vítimas e que não tem atitude, porque aí ela tem todo um padrão energético, espiritual, que vai, né, deixando ela cada vez mais para baixo. Então, esses dois comportamentos que eu estou falando, tanto o agressivo e o passivo, né, claro que o agressivo não vai adoecer, é mais forte. Porém, ele se torna vítima dos assediadores, dos obsessores, tanto quanto aquela pessoa que é passiva. Agora, esse assertivo, ele vai ter uma vida mais equilibrada e a tendência dele é se associar com consciências extrafísicas, né, espíritos mais equilibrados. É isso o resumo da ópera? Com certeza. Nós podemos dizer o seguinte, que o assertivo é aquele protagonista, né? É o protagonista que faz acontecer aquele que posiciona, né? Independente, ele não tá, por exemplo, ele respeita a todos, mas ele não preocupa em agradar a todos, né? Porque tem pessoas que mudam o seu jeito de ser para agradar os outros. Então, isso não é um comportamento sadio. É lógico que nós temos sempre que tentar melhorar a cada dia, mas a gente não pode mudar a nossa natureza, aquilo que a gente é. A gente tem que mostrar aquilo que a gente é, né, na realidade, e assim, com isso também a gente vai até viver de uma forma mais leve, né? De uma forma real, né? De uma forma real, não é aquela questão das máscaras, a gente não vai criar aparência, né? Que muitas das vezes isso existe muito hoje em dia, né? Essa questão das máscaras. Então, muitas pessoas criam ali como se cria uma máscara ali, né? De algo totalmente diferente do que ela é. Certo. Então tem tudo a ver. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No seu caso, você tem hábitos ou práticas que te ajudam a esse equilíbrio, ser uma pessoa mais assertiva na vida física e na vida espiritual? Quais são suas práticas, suas rotinas úteis? Então, eu penso que é muito importante sempre a gente filtrar todas as nossas ações, né? Tudo que a gente vai fazer. Então, eu considero muito importante também a nossa rotina matinal, ou seja, a gente fazer uma preparação antes da gente ir para o trabalho, antes da gente sair para o sistema, né, podemos dizer, para a nossa vida corrida. Então, eu considero uma boa rotina a gente talvez acordar umas 2 horas mais cedo, né? Então, vamos supor que a pessoa comece a trabalhar 8 horas. Então, aí a pessoa acorde 6 horas, e aí a pessoa já começa fazendo uma oração, faz gratidão antecipada, ou seja, né, agradece pelo dia que ela vai ter, por todas as bênçãos que ela já tem, né, como o alimento, por ter uma casa, pela família, pela saúde. Então, agradece por tudo, agradece pelas provas que ela vai passar durante o dia. Também, após isso, fazer uma meditação pode ser de meia hora a 40 minutos, né? Ou seja, essa meditação, a pessoa ela pode fazer sentada numa almofada, dependendo pode colocar ali umas 3 almofadas ali, sentar sobre a almofada, uma posição confortável e coluna ereta. Coluna ereta, então, fazer meia hora, 40 minutos. Por quê? Né? A meditação é o exercício da mente. Então, isso é mais uma prática que vai estar ajudando a fortalecer
a fortalecer e equilibrar a mente e o espírito da pessoa. Então, a meditação, após isso, fazer a leitura de algum livro que ela considere sagrado, algum livro com ensinamentos positivos, né? Fazer uma leitura ali pode abrir aleatório, fazer uma pequena leitura de um trecho, e após isso também faz a mentalização de todo o dia dela. E também fazer um alongamento, uma prática ali com exercícios físicos. E aí, após esse ritual, né, podemos chamar de ritual matinal, aí ela vai partir para o mundo, né? Ela vai para o trabalho dela, fazer o que tem que fazer. Deixa eu te perguntar, porque as pessoas falam muito em meditação. Qual é a diferença entre meditação e mentalização? Então, a mentalização seria como, assim, uma visualização criativa, né? Aquilo a gente pode chamar um desejo, né? Como que a gente quer que seja ali o nosso dia, por exemplo. A gente mentalizar, né? É uma forma de... Isso está ligado também à questão da energética, né? Questão da energia. E já a meditação, tem um grande mestre da Índia, que ele fala, né? Que a meditação é toda ação que nós fazemos de forma consciente. Ou seja, a gente, numa fase mais avançada da meditação, a gente pode estar fazendo qualquer atividade em estado meditativo. A gente não precisa necessariamente se isolar em algum lugar para poder fechar os olhos e meditar, né? Mas a meditação é o treinamento da mente. Então, quando nossa mente já está bem treinada, nós já conseguimos chegar nesse ponto. E outra coisa, a meditação, ela não é somente como a ciência comprova, né? Porque a ciência já comprova vários benefícios ali que tem a meditação, né? Redução do estresse, da ansiedade, vários benefícios, mas a meditação, a gente ampliando essa questão aí, a gente partir para a espiritualidade, a meditação ela já é muito mais ampla, né? Ela é muito mais do que isso. Então, a meditação, os grandes mestres, né, do passado, ali na região ali da China, da Índia, todos os grandes mestres já praticavam a meditação com o objetivo de alcançar a iluminação. Né? Que a iluminação, podemos dizer, é um estado em que a gente transcende a dualidade. Então, esse ser, podemos dizer, né, o ser se torna uma pessoa desperta, um indivíduo desperto. Então, esse é o benefício da meditação, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, dentro do tópico que você me passou aqui, que é sobre sacrifícios, renúncia para a libertação da matéria e purificação, que tem a ver com a questão dessa mentalização e nessa plenitude que algumas pessoas almejam. Vou falar algumas, porque tem umas que não pensam nisso, né? Me fala mais sobre o que você quer dizer com sacrifício. É o chicotinho? Então, eu penso assim, que todo espiritualista, ele tem uma consciência, né? Ele já tem um certo conhecimento da missão de vida dele. Por exemplo, essa maturidade espiritual é uma boa ideia, esse indivíduo, ele buscar renunciar, talvez, prazeres momentâneos, ligados a vícios, ligados a algo, ligado a coisas negativas que irá prejudicar essa consciência. Mas não é porque isso está ligado àquela ideia religiosa do pecado, não tem nada a ver. Isso seria uma questão de maturidade
para poder, para que essa consciência consiga evoluir de forma mais rápida, sem perda de tempo, entendeu? Porque o que acontece? Nós acabamos, né, antes da gente vir para cá, da gente reencarnar, nós fazemos todo um planejamento lá no plano astrofísico. Então, a gente faz todo um planejamento com o nosso programador existencial, com os nossos mentores, e aí a gente chega aqui e a gente faz tudo o contrário do que a gente tinha combinado com eles lá, né? Então, na maioria das vezes, quase sempre acontece isso. Então, a gente acaba se apegando muito com a matéria, se apegando muito com as coisas transitórias, com as coisas perecíveis. Então, todos esses maus hábitos, todo esse comportamento negativo, isso vai nos prejudicar. Então, por isso que eu falo essa questão da gente fazer, de certa forma, esses sacrifícios, né? Mas com uma causa nobre, com uma causa positiva para a nossa evolução. Seria mais ou menos isso. Entendi. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pensando na evolução da consciência, tá? Esse processo que nós temos de aprendizagem não faz parte. Por exemplo, se uma pessoa é agressiva e essa agressividade ela não engole mosca, não é o positivo, mas faz parte do aprendizado dela na evolução. Agora, reprimir, sacrificar, renunciar os seus impulsos, eu tenho dúvidas, Denis, se isso realmente é positivo para a evolução da pessoa. Imagina uma pessoa que tem uma dor, um sofrimento, um machucado. E ela resolve simplesmente ficar cuidando daquele machucado. Né? É o caso, fala assim, eu vou sacrificar porque eu vou ficar sentindo aquela dor, mas eu não vou mostrar ela. Em vez dela tratar aquela dor, aquele sofrimento para evoluir, ela fica sacrificando para não mostrar, para reprimir aquela dor. Em uma hora ou outra, aquilo lá vai explodir. Aí entra até uma frase lá do professor Clóvis, um professor que eu gosto muito lá da internet. Ele fala que as pessoas que pensam em sacrificar a sua vida real, por exemplo, o prazer de comer um pedaço de bife, tomar uma cerveja bem gostosa. Ele fala assim, não vou fazer isso, eu vou sacrificar isso porque eu quero me purificar, eu vou só comer alface. Cara, uma pessoa que pensa desse jeito é uma pessoa que está se ferrando muito na vida física, nessa existência dele, porque está tão ruim a vida dele que ele pensa sempre que a próxima vida, sabe, vai ser melhor do que essa. Então, esse sacrifício da vida real para uma vida que pode vir a ser, não sei se é um caminho positivo para a nossa evolução. Me convença ao contrário, por favor. Então, primeiramente, a gente tem que entender, né, assim, né, a nossa vida real, será que é essa física que nós estamos aqui, né, ou é a nossa vida extrafísica, né? Então, a gente tem que partir desse ponto, né? Todos nós somos espíritos imortais, então, a gente tem que entender, né, que a gente está aqui de passagem, vivendo essa experiência, né, para o nosso crescimento espiritual. Então, eu penso que essa questão do sacrifício seria mais assim, como um autocontrole, né? Seria uma disciplina necessária que nós temos que ter, que toda pessoa que quer evoluir, ela precisa dessa disciplina. Porque se a gente pensar, né, se a gente começar a fazer tudo aquilo que nos dá prazer,
Imagina como que vai ficar a nossa vida, né? A nossa Prazerosa. vida, a gente vai, a gente vai viver assim, fazendo festa 24 horas e a gente vai passar dos limites, né? A gente vai sempre passar dos limites e aquilo ali, na nossa evolução, a gente vai ficar estacionado, né? Então, dependendo. Assim, eu penso assim, ó, que provavelmente não, porque tudo satura, tudo enche o saco, sabe? Se uma pessoa tem uma vida prazerosa, nossa, tive uma vida de prazer. Na outra vida, ela tem uma vida de prazer. Nossa, na outra também. E na outra também. E na outra, ela vai cansar. Você assistiu aquele filme O Feitiço do Tempo? Não. É muito interessante, porque o cara, ele tinha, todo dia era o mesmo dia para ele, sabe? Todo dia era a mesma coisa, era o mesmo dia da marmota. Era uma festa nos Estados Unidos, que era o dia que eles comemoravam o dia da marmota. Aí ele acordava todo dia no mesmo dia. E aí tudo acontecia igualzinho ao dia anterior. Aí, como ele vai aprendendo, fala assim, ó, eu pisei num buraco hoje, amanhã eu não piso mais. Então, ali, né, nesses erros que ele ia cometendo, ele foi aprendendo a evoluindo com o erro. E aí, eu falou assim, agora eu vou pegar todas as mulheres. Eu vou ter prazer, eu vou beber tudo, porque no outro dia ele sabia, ele falou assim, agora eu vou pegar aquela mulher ali. Aí ele chegava na mulher, num dia não dava certo. Aí na outra, ele chegava de uma forma diferente, até ele conseguir. Aí vai chegando um ponto que ele foi saturando. E no final das contas, ele deixou de atender os prazeres mundanos dele e começou a olhar em ajudar as pessoas que estavam necessitadas. Então, há um processo evolutivo, até mesmo na vida prazerosa. Entendeu? Então, assim, por isso que eu vejo, por isso eu estou te falando, né? Tudo é um processo evolutivo, tudo faz parte da nossa evolução. Eu penso assim que, por exemplo, é muito importante essa questão do lazer, né? Porque o lazer, ele está ligado à nossa qualidade de vida. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? Então, a gente fazer algo que, vamos supor, que prejudica a nossa saúde. Por exemplo, um exemplo, né? A pessoa é espiritualista, mas a pessoa tem o vício, às vezes é uma pessoa fumante, né? Que fuma muito diariamente. Então, aquilo é um prazer momentâneo que a pessoa tem, né? Ou seja, a pessoa se sente bem enquanto ela está fumando, mas e os prejuízos que aquilo está trazendo para ela, né? Na saúde dela e também, podemos dizer, espiritualmente, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz, né, tem uma consequência. Nós somos responsáveis pela nossa evolução e através do nosso livre-arbítrio. Perfeito. Perfeito, essa ideia é sua. Mas aí entra, eu estou sendo um advogado do diabo aqui, né? No caso. Vou pensar assim, né? Vai ter a consequência dela, mas isso vai ser o aprendizado dela. Olha, fumar não é bacana. Na vida passada, deu câncer, fiquei mal, fui para o extrafísico, poxa, fui considerado um suicida, fiquei mal. Essa experiência vai fazer com que ela, na outra vida, ela tome outra atitude. Ela pode até cair, porque não aprendeu, não foi o suficiente. Mas, e por isso que eu vejo, sabe, os amparadores extrafísicos, né, eles não nos julgam, eles não nos condenam pelas nossas imaturidades. Nós somos muito imaturos. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai errando menos, né? Onde fica aquela posição que você falou, né? A gente vai ficando mais assertivo
nas nossas ações, né? E, Sim, consequentemente, a gente vai alinhando com amparadores evolutivos, mas tem um propósito, que é, quanto mais eu vou me melhorando, vou ficando menos doente, mais maduro, eu vou me direcionar a ajudar outras pessoas, né? Então, é um processo, né? Porque exatamente. há um processo. Eu vou parar de olhar para mim, né? Dos meus prazeres, das minhas necessidades, e vou começar a olhar para o outro, para ajudar o outro a sair das imaturidades dele, né? Então, acho que tudo sabe, é tudo uma engrenagem, sabe? É um max mecanismo Nós assistencial. podemos Nós podemos trocar essa palavra sacrifício por mudança de comportamento, né? Ou mudança de hábitos. Então, essa mudança de comportamento, eu penso que ela deve acontecer de forma gradual, né? Não deve ser nada assim radical, extremo, né? Igual uma pessoa, por exemplo, que às vezes a pessoa tem o hábito de comer carne, né? De comer carne, já durante várias vidas, a pessoa vem, reencarna e já tem esse, pode dizer, já tem esse vício, né? Podemos chamar de vício. Então, a pessoa já tem esse vício de comer carne. Então, talvez poderia ser muito radical, às vezes, a pessoa parar de uma hora para outra, né? A não ser que aquilo, que a pessoa esteja preparada para aquilo, que ela tenha um motivo maior e que seja vontade dela. Mas eu penso que deve acontecer as coisas de uma forma natural, mas também com a nossa força de vontade, porque se a gente ficar passivo também, né, diante da nossa evolução, a gente fica estagnado, a gente não evolui, né? Uma pessoa passiva, ela não evolui, ela não desenvolve novas habilidades, ela não cresce em nenhum aspecto. Então, Perfeito. então tem até uma frase que eu gosto muito, né, que é assim, né? Tudo aquilo que te desafia te transforma. Então é uma frase que eu acho assim totalmente verdadeira, né? Porque tudo aquilo que vai colocar a gente diante do perigo, diante de uma situação nova, nós temos que ir nessa direção, apesar da dificuldade, né? Da gente nunca ter feito aquilo, mas aquilo que vai fazer a gente se tornar um ser humano melhor. Sim. Não existe evolução sem superação, né? Eu sempre me superando. Se antes eu agia de tal forma, hoje eu já passei por uma transformação que foi minha e superei aquele vício antigo, eu evoluí naquele ponto. Mas é como você falou, é algo gradual, né? É algo gradual. Mudando os nossos hábitos. Perfeito. Denis, eu quero te agradecer demais aí por esse bate-papo, né? Espero que essa conversa tenha ajudado algumas pessoas, ou muitas pessoas, né? Deixa aí suas considerações finais aí. Então, eu agradeço a oportunidade, né, do convite que você me deu e assim, eu penso que as pessoas elas devem continuar buscando, né, estudando sempre sobre espiritualidade, buscar sempre o autoconhecimento e aos poucos, né, gradualmente tentar evoluir, né, e também através da prática e essa pessoa poder ir em algum lugar que ela se sinta bem, né? Não tenha, eu penso que não existe essa questão de, tem aquela religião certa ou tem a filosofia certa. Não, eu penso que todos nós estamos num nível evolutivo, né? E a gente frequenta aquele lugar que a gente se sente bem, que a gente percebe que tem uma energia boa, que aquilo está acrescentando algo, alguma sabedoria para nós, algum ensinamento para nós. Então,
assim, seria uma boa ideia as pessoas ter essa força de vontade, né, e fazendo o possível para buscar a evoluir espiritualmente. Eu penso que esse é o principal objetivo com que nós estamos aqui na Terra encarnados. Sim. Tem uma frase até bíblica, né? Quando Deus chegou para Moisés não, Abraão, ide e sede perfeito. Cara, é tão forte para mim, né, essa frase, porque é aquele mandamento da evolução. Ide e sede perfeito. Essa perfeição a gente não vai alcançar em uma vida, em 50 anos, em 80 anos, em 100 anos, mas em várias experiências. Em cada experiência, a gente buscando ser melhor. A cada dia, você chegar à noite e pensar, poxa, o que aprendizado eu tive hoje? Chegar de manhã cedo, sabe, dar aquela tábula rasa e você mentalizar um dia bom. Então, acho que isso é a nossa conquista diária, sabe? A gente procurar ser, a cada dia, melhor do que foi o dia passado. E se a gente ter essa Exatamente. meta, né, Denis, vai estar tudo certo. E A gente vai estar no também, fluxo. A gente vai estar no claro, fluxo. e também nós termos essa maturidade para enxergar, assim, para enxergar a beleza nas pequenas coisas, né? Para a gente poder aprender com os nossos erros, aprender com as nossas provações, os nossos desafios, e a gente tentar enxergar as circunstâncias de uma forma mais ampla, de uma forma mais consciente, madura, porque isso faz toda a diferença. De como a gente olha para a situação, isso faz toda a diferença. Isso é um sinal de maturidade consciencial. Então, eu penso que isso é essencial para a nossa vida. Isso mesmo. E você aí que acompanhou a gente até agora, eu agradeço demais a participação de vocês. Se você tem alguma dúvida, tiver algum questionamento, a gente responde em seguida, praticamente. Eu passo para o Denis responder também. E, gente, e até um próximo encontro no nosso Papo Alto Astral. E até uma próxima. Fique em paz. E deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. E até uma próxima. Obrigado.